Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast Nine in Our Tree. Hoje vou resumir e analisar o livro A Vida Intelectual, de Antonin Dalmaci Sertilanges. É uma obra clássica que há décadas inspira leitores do mundo todo, especialmente aqueles dedicados à busca do conhecimento e da reflexão profunda. O autor, que foi um filósofo e teólogo dominicano francês, escreveu este livro como um verdadeiro guia para quem deseja embarcar no caminho da vida intelectual, seja no âmbito acadêmico, profissional, artístico ou pessoal. Sertilanges defende que o cultivo do intelecto não é privilégio dos sábios, mas uma vocação acessível a todos que se dedicam com disciplina, curiosidade e paixão ao estudo. O livro, mais do que um manual prático, é um tratado sobre como harmonizar a busca do saber com o equilíbrio da vida cotidiana, valorizando não só o esforço, mas também o descanso, a meditação e a ética. O autor apresenta reflexões sobre o ambiente adequado para o estudo, hábitos mentais, o papel da leitura, da escrita, da concentração e da perseverança. Além disso, destaca que a vida intelectual implica um compromisso pessoal, perseverante e rigoroso com a verdade, colocando o conhecimento não como um fim em si mesmo, mas como um serviço à sociedade e à realização pessoal. Com uma linguagem elegante e acessível, Sertilanges oferece conselhos atemporais que continuam relevantes frente aos desafios do século XXI, como a dispersão provocada pelo excesso de informações e o apelo das distrações digitais. Para todos que desejam aprofundar sua experiência intelectual e tornar o estudo um modo de vida significativo, este livro é uma fonte inestimável de sabedoria e motivação. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, a vocação da vida intelectual. O primeiro grande tema abordado por Sertilanges é a descoberta e aceitação da vocação intelectual. Segundo o autor, a vida intelectual não é uma escolha arbitrária, mas uma vocação, isto é, um chamado interior à busca da verdade e do conhecimento. Ele enfatiza que não é necessário ser um gênio para trilhar esse caminho, basta uma disposição sincera, curiosidade e disciplina. Para Sertilanges, a vocação intelectual implica assumir responsabilidades, dedicar tempo e energia ao estudo e cultivar uma integridade de propósitos. Este compromisso envolve tanto a entrega ao trabalho mental quanto o respeito aos limites pessoais, sem negligenciar o corpo, os afetos e as relações sociais. Além disso, o autor orienta o leitor a identificar se possui tal vocação, através de sinais como o amor ao estudo, a admiração pela beleza do saber e o desejo de contribuir para o bem comum por meio do próprio trabalho intelectual. Em segundo lugar, organização do tempo e do espaço. Sertilanges dedica parte significativa do livro a temas práticos, como a importância de criar um ambiente propício ao estudo e de administrar o tempo com sabedoria. O autor argumenta que a vida intelectual requer ordem, tanto no espaço físico quanto na distribuição das horas do dia. Um local simples, silencioso e sem excessos é suficiente para favorecer a concentração. Quanto ao tempo, ele destaca a relevância da rotina e da constância, lembrando que pequenas porções de tempo, bem aproveitadas diariamente, são mais produtivas que longas maratonas de estudo esporádicas. Sertilanges aconselha também a equilibrar períodos de concentração profunda, com momentos de lazer, oração, convivência social e descanso. Para ele, a vida intelectual saudável pressupõe uma harmonia entre trabalho e vida pessoal, evitando tanto o excesso de isolamento quanto a dispersão. Em terceiro lugar, o método de estudo e trabalho. Outro tópico fundamental é o método que deve orientar o trabalho intelectual. Sertilanges não defende fórmulas rígidas, mas oferece princípios sólidos, leitura atenta, reflexão profunda e produção escrita. Ele sustenta que ler sem refletir é tempo perdido, assim como estudar sem escrever limita o amadurecimento das ideias. O autor recomenda que o leitor selecione com critério suas leituras, privilegiando obras clássicas e autores confiáveis, e que mantenha um caderno de notas para registrar pensamentos relevantes, dúvidas e descobertas. Ele incentiva o estudo ativo, com perguntas e revisões constantes, e sugere que o trabalho intelectual deve ser realizado com humildade, reconhecendo os próprios limites e acertos, bem como dialogando criticamente com outras perspectivas. O valor do método está, sobretudo, em ajudar o estudo a se tornar um hábito sólido, estruturado e produtivo ao longo da vida. Em quarto lugar, virtudes e qualidades do intelectual. Sertilanges ressalta que a vida intelectual exige não apenas técnica, mas virtudes morais e humanas. Ele destaca valores como a humildade diante da verdade, a paciência frente às dificuldades, a coragem diante dos desafios e a honestidade intelectual ao lidar com erros e limitações. O autor condena o orgulho, o exibicionismo e a busca pelo reconhecimento fácil, defendendo que a verdadeira erudição serve ao bem comum e se fundamenta na busca sincera por compreender o mundo e contribuir para o progresso. Além disso, enfatiza o papel da fé, da esperança e da caridade no desenvolvimento do pensamento, inspirando o intelectual não apenas a acumular conhecimentos, mas a promover uma vida mais justa, livre e fraterna. Assim, Sertilanges propõe uma visão holística, na qual o intelectual é um modelo de retidão moral e ética, além de competência teórica.
Por último, a escrita como caminho da maturidade intelectual. Por fim, o autor destaca a escrita como o auge e a verificação do progresso intelectual. Segundo Sert Langes, escrever é colocar em ordem e consolidar o pensamento, tornando-o comunicável e produtivo. A escrita força o intelectual a dialogar consigo mesmo e com os outros, a organizar as ideias e refinar os argumentos. O processo de escrever é visto como um exercício de precisão, clareza e autocrítica, sendo também um legado para as futuras gerações. O autor orienta a não temer o erro, mas reescrever, revisar e lapidar o texto até que ele traduza fielmente o que se deseja expressar. Ele convida o leitor a destacar a dimensão pública do saber, incentivando a publicação, a apresentação de ideias em conferências e o debate respeitoso com outros pensadores. Dessa forma, a escrita representa não apenas uma etapa, mas o próprio sentido da vida intelectual, servir à verdade e ao próximo por meio da comunicação do saber. Em conclusão, a conclusão de A Vida Intelectual reforça essa ideia de que a busca pelo conhecimento é uma das experiências mais enriquecedoras que uma pessoa pode viver. Sert Langes evidencia que a vida intelectual não é apenas para acadêmicos ou especialistas, mas para toda pessoa que deseja aprofundar sua compreensão do mundo e de si mesmo. Quem deve ler este livro? Ele é recomendado para estudantes, professores, pesquisadores, artistas, profissionais liberais, líderes e apaixonados por aprender. É especialmente útil para quem sente dificuldades em organizar o próprio estudo, manter a motivação ou equilibrar disciplina com descanso. A grande virtude da obra é unir conselhos práticos a uma reflexão ética e existencial, mostrando que preparar-se intelectualmente é, ao mesmo tempo, uma aventura solitária e um serviço à coletividade. Diferentemente de outros livros de desenvolvimento pessoal ou produtividade, A Vida Intelectual destaca-se por sua profundidade filosófica e humana, trazendo uma abordagem integral que respeita o tempo, o silêncio, o autoconhecimento e a importância do legado. Ao adotar as orientações do autor, o leitor perceberá ganhos não apenas na eficiência dos estudos, mas em seu sentido de vida, sua autonomia de pensamento e sua capacidade de contribuir para o bem comum. Adquirir este livro é investir não só em técnicas, mas em uma filosofia que transforma a relação com o estudo em um caminho de realização pessoal e de impacto positivo no mundo. A Vida Intelectual é, pois, leitura indispensável para quem quer dar um novo significado à própria busca pelo saber. Se você quiser apoiar Antonin Dalmat Sert Langes, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!